Estou recebendo aqui no estúdio a Carla Soares. Ela é contadora e faz parte da equipe da Sisticom, aqui do município de Quixeramobim. E nós vamos tirar algumas dúvidas sobre imposto de renda. Meus amigos, essa é a época do ano que a gente está juntando o que é de papel, juntando o que foi de compra que a gente fez na internet, dinheiro que recebeu para poder declarar direito à fazenda, porque esse leão é pesado. E se a gente não fizer as coisas direito, ele vem cobrar o que é dele. Não é isso, Carla? Muito boa tarde, seja bem-vinda, tudo bem? É isso mesmo. Boa tarde, um prazer estar aqui novamente. E é isso mesmo. Se a gente não cuidar, o leão vem atrás mesmo. A gente precisa se preparar realmente. Esse leão é valente, meu patrão. Ô, Carla, primeiro eu queria que você explicasse, né, para quem está nos assistindo, o que é o imposto de renda, né? E quem precisa declarar esse imposto? Pronto, como o próprio nome diz, né? Esse é um imposto que a base de cálculo dele é a renda da pessoa. Então, independente da profissão, independente de estado civil, de qualquer situação, o que vai contemplar nele é a renda da pessoa, né? Então, hoje, o imposto de renda, inclusive esse ano, nós tivemos, depois de quase 10 anos, nós tivemos uma alteração no limite, né, da obrigatoriedade. Então, que até então era em torno de 28.500 e pouco, agora passou para 30.639, certo? Então, aumentou um pouquinho o valor da obrigatoriedade para quem ganha, para quem tem essa renda no ano, né? Então, é isso. O imposto de renda, como o próprio nome diz, é uma obrigação acessória. A declaração é uma obrigação acessória que ela tem como base de cálculo a renda da pessoa física. Tá. Então, quer dizer que, por exemplo, durante o período de um ano, todos os meus rendimentos, aquilo que eu recebi de salário ou de outros valores que incluíram, ou seja, entraram na minha renda, se eu passar desse teto de 30 mil e uns quebrados, eu preciso fazer essa declaração obrigatoriamente à Receita Federal, é isso? Sim, sim. Nós temos alguns critérios que obrigam, né, a pessoa física a ter que fazer essa declaração. Uma delas é essa questão do limite da renda, né? A partir de 30.639 é obrigatório. Também quem possui bens, também houve uma alteração nesse limite de bens, para informar os seus bens, veículos, imóveis, enfim. Passou agora, a partir desse ano, para R$ 800 mil. Então, quem tem no seu aglomerado de bens, possui esse total, nesse valor de 800 mil, mesmo que não tenha a renda que obriga, a renda anual de 30 mil, pela quantidade de bens, precisa declarar. Pelo seu patrimônio, ela vai ser obrigada a declarar também. E aí tem outros critérios. Ô Carla, e precisa de muita coisa? O que eu preciso de? A gente fala declaração, mas o que eu preciso informar? O que eu preciso declarar à Receita Federal? É um questionário que eu preciso responder? Isso é online? Eu preciso de um contador para fazer isso? Eu consigo fazer só? Qual é a documentação que solicita? Porque às vezes tem gente que vai fazer a primeira declaração e fica com muita dúvida, né? Sim, sim. Assim, não é porque eu sou contadora que eu vou dizer que só o contador pode fazer o imposto de renda. Se a pessoa tiver o conhecimento necessário, pode ser que ela consiga realmente fazer. O que é que ela precisa? Ela precisa estar munida de dados, de informações e do conhecimento, porque tem um programa e se a pessoa colocar as informações nos locais errados, fizer o cálculo errado, vai dar um problema de cair em malha fiscal e tudo, né? Então, é isso. Não é que só o contador faça, mas como é o nosso dia a dia, a gente tem um respaldo maior para lidar com esses números, com essas informações. Então, assim, tem um programa, e aí dentro do programa a gente identifica
se tem rendimento tributável, que é o que vai ter a base do imposto, mas no programa também a gente tem rendimentos não tributáveis, isentos, tem rendimentos obrigatórios, tem várias outras informações, tem a parte dos bens e direitos que tem que colocar. Então, é um aglomerado de informações que precisa ser declarado para a Receita Federal, né? Que precisa de um certo conhecimento para poder informar corretamente, certo? Então, se, por exemplo, um funcionário CLT, ele precisa ter o seu informe de rendimentos, precisa solicitar junto à empresa que ele trabalha o seu informe de rendimentos para poder fazer a sua declaração. E aí, junto ao informe de rendimentos, ele vai ver o que ele pagou durante o ano, né? Os gastos que ele teve com saúde, com instrução, aluguéis. Então, ele vai juntar, munido desses documentos, dessas informações, vai fazer a sua declaração. Perfeitamente. Carla, mais uma dúvida. Por exemplo, a gente está falando de rendimentos, né? Eu sou um trabalhador informal, eu não tenho carteira assinada, eu tenho a minha vendinha, eu tenho minhas coisas, eu vendo minhas coisas, eu sou uma sacoleira, eu tenho a minha lojinha, enfim, eu tenho uma renda informal, né? E eu movimentei mais do que R$30 mil na minha conta, recebendo, fazendo Pix, tal, pagamento e tal. Tudo. Movimentei, entrou e saiu da minha conta mais de R$30 mil. Eu preciso declarar? Sim, porque, como eu te disse, a declaração ela é baseada no rendimento. E, assim, hoje em dia, a tecnologia da Receita Federal ela está muito desenvolvida. E, inclusive, já tem alguns anos que a gente trabalha com declaração pré-preenchida, que, assim, você pode pensar que não, mas a Receita já está sabendo muitas das informações que ela está pedindo para você mesmo autodeclarar, entendeu? Então, é um risco. Pode ser que culturalmente, muitas pessoas façam uso disso, de não informar, né? Mas existe um certo risco e cada vez ele fica maior por conta desse desenvolvimento normal da Receita Federal, que está em busca de novas tecnologias para ir em busca da sua parte, né? Exatamente, em busca dela, né? Ou seja, o leão é feroz, não é? Ele não deixa escapar nada. Então, no meio das dúvidas, é melhor procurar um contador e buscar informação adequada, não é? Sim, sim, e tem os seus benefícios também. A declaração hoje ela é a principal forma de você comprovar a sua renda. Se você quer adquirir o seu imóvel, a sua casa própria, o seu veículo, se você tem a sua declaração com o seu rendimento, fica muito mais fácil de você chegar a uma instituição financeira, conseguir um financiamento, alguma coisa do tipo, munido já do seu comprovante, né, de renda. Carla, uma outra dúvida que acaba de chegar aqui também. Por exemplo, eu fiz um financiamento de uma casa da Caixa, por exemplo, isso é muito comum aqui na cidade. E essa casa, obviamente, ainda não é minha, porque eu ainda continuo, estou pagando, ela é do banco, só vai ser minha quando eu terminar de pagar. Existe uma forma de eu declarar também esse financiamento, porque é um bem que não é meu ainda, mas que vai ser. Como é que resolve isso na hora da declaração? Sim, na verdade você vai declarar o que você pagou naquele ano. Você financiou, digamos que R$100 mil, mas você não pagou R$100 mil agora. Você pagou, por exemplo, R$5 mil nesse ano. Então, lá no campozinho certo, você vai colocar que você pagou R$5 mil na aquisição de um imóvel e tal, discriminar tudo direitinho. Você coloca referente ao pagamento. Na declaração, a gente sempre coloca o valor de aquisição do bem, o valor que você comprou. Se você ainda não pagou ele todo, você só vai colocar o que foi pago naquele ano. Perfeitamente. E sobre as isenções, tem muita gente que é isento de pagar esse imposto, né? Como é que funciona isso? Como é que eu sei que eu entro nessa isenção? De que forma? Alguns servidores têm algumas, vamos dizer assim, se enquadram em alguns perfis dessa isenção. Como é que funciona isso? Sim, a tributação, os rendimentos tributáveis, eles estão muito ligados aos salários, né?
aos salários das pessoas, aos próprios prolabores, que são os salários dos donos das empresas, né? Aos rendimentos dos autônomos. A isenção, ela vem muito de... A gente tem o caso de recebimento de FGTS, por exemplo, é um rendimento que é isento, que não é tributado. Algumas aplicações, tipo rendimento de poupança, é um rendimento que não é tributado também. E tem outros rendimentos também, outras aplicações pequenininhas que também esse rendimento ele não é tributado. Mas, no geral, se é um rendimento do trabalho, normalmente ele é tributado. E aí a cobrança desse imposto, o valor que ele é pago, por exemplo, eu passei desse teto, sei lá, 50 mil reais eu recebi de salário durante o ano. Eu não me encaixo em nenhuma dessas formas de isenção. Tem um cálculo que é feito para saber o quanto eu preciso pagar de imposto de renda, é isso? Sim, sim. Tem uma tabela progressiva que até 2.200 e pouco ela é isenta, né? A partir de então, não vou te precisar os valores, mas vai de 7,5% a primeira faixa de alíquota até 27,5%. Então, dos 50 mil, parte vai pegar a maior alíquota de 27,5%, mas uma parte também vai pegar outras alíquotas. Então, é feito todo um cálculo, não tem como precisar 50 mil você paga tanto, porque não é tão simples, né? E aí também tem o que você vai deduzir, né, que são os pagamentos. Se você contribuiu com o INSS, também você já tem uma dedução do valor a pagar. Então, tem várias ocasiões que você tem os seus rendimentos, que eles vão somar, e você tem o que você pagou ou o que tem para deduzir. E aí, no final, você apura o saldo que vai dar ou a pagar ou a restituir do imposto, né? Porque muita gente também tem a restituir, porque aí mensalmente vai sendo, vai retendo. Por exemplo, uma pessoa que ganha 3 mil reais, ela todo mês ela vai ter a retenção do imposto de renda. E aí, quando ela for informar, pode ser que pelo desconto simplificado, que já é um desconto padrão que a Receita dá, mesmo que você não informe nenhuma despesa sua, a Receita já tem esse desconto padrão. E aí, ela pode ser que você provavelmente tenha imposto a restituir, a receber de volta, né? E não mais a pagar. Acontece muito isso também. Então, por isso que a declaração precisa ser bem feita. Sim, sim. E sem aquela história de fazer no limite do prazo, porque às vezes o tempo pode ser... Porque certas coisas precisam ser muito bem analisadas, precisa de uma experiência para poder procurar a melhor alternativa, né? É por isso que a janela de declaração ela é bem extensa, né? Começa agora em março, só vai terminar no final de maio, que é para dar tempo todo mundo fazer, né? Foi, graças a Deus aumentaram um pouquinho para dar essa tranquilidade maior para os contadores, de certa forma. Essa né? época do ano, essa época é puxada. Aparece gente de todo lugar a fim de declarar. E tem muita gente desorganizada, né? Que não está nem aí para nada, e bate o pau a gastar e receber, na hora de comprovar não tem um recibo, não tem um nada, aí agora aí fica em apuros, né? Tem. Infelizmente tem. E é um campo que é essencial, a questão da organização financeira para você não perder dinheiro, né? Porque você deixa de ser restituído, às vezes, de um imposto por falta de organização, ou deixa de ter lucro na sua empresa, tirando um pouquinho da questão do imposto de renda, deixa de ter lucro na sua empresa por uma desorganização financeira, que às vezes vai perdendo em algum custo ou outro. Carla, mas esse imposto não é só sobre a pessoa física, é também sobre a pessoa jurídica, né? Física. Especificamente física. Esse é a pessoa física. Tá, mas as empresas também precisam declarar a receita, né? Tem. Não, na verdade, não é mais chamado imposto de renda pessoa jurídica, assim, mas se equivale ao imposto de renda. Que dependendo da tributação da empresa, ela vai ter a incidência. Né? Mas a declaração do imposto de renda pessoa jurídica é que não existe mais. É que não existe mais, né? Mas o imposto de renda existe sim. Mas esse que a gente está para começar agora é só pessoa física. Só pessoa física, não é isso? Isso. Perfeitamente. E a ideia é que você procure um contador que seja da sua confiança, que possa ajudar
da melhor forma possível, porque Sim. não é, claro, nós estamos falando de algo que pode, assim, é muito pessoal, porque é dos seus rendimentos, da sua vida financeira, mas se não tiver um profissional que entenda, você pode acabar trazendo mais danos do que... Sim, eu faço muita analogia que o contador, ele é um meio que médico, né? Ele precisa saber de todo o histórico para poder fazer uma anamnese boa, né, da situação, seja da empresa, seja da pessoa física mesmo, no campo dos rendimentos, né? Então, é necessário e assim, a gente trabalha com... Está dentro dos nossos princípios a questão da ética, né? Uhum. Então, porque a gente lida com dados muito sensíveis, né? Então, a questão da ética é essencial da descrição, né? Exatamente, por conta dos dados, né? Sim, dos clientes. Ô, Carla, quem quiser saber mais, conversar um pouco mais, como é que faz para encontrar você lá na Sisticom para falar um pouco mais sobre esse imposto de renda? Pronto, a gente está lá de segunda a sexta, de 7h30 até as 5h30 da tarde, todos os dias, com a equipe, graças a Deus, nós temos uma equipe muito boa. Inclusive o Ayrton Brasil, acho que você conhece bem. Demais. É nosso braço direito lá, que é o fera do imposto de renda. Pode chegar no escritório que a gente está disponível para atender. Então, é só dar uma passada lá no Sisticom, a equipe profissional para receber. Nós temos Instagram, ficamos na Rua Dias Ferreira, por trás dos Correios, então é bem fácil assim de localizar. De localizar. Então, dá um pulo lá, conversa com o pessoal da Sisticom, a Carla e o seu Ayrton estão por lá prontos para receber você e, claro, tirar todas as suas dúvidas, esclarecer sobre esse tema que é tão importante. Não deixe para o fim do prazo, pelo amor de Deus, porque é todo mundo no mesmo sistema da Receita Federal, não tem sistema que aguente o Brasil inteiro, declarando em cima da hora, deixa para o dia 30, 31, aí acaba o sistema saindo fora do ar e você se ferra, né? E tem também, quem declara primeiro é restituído primeiro, Primeiro, né? É verdade. Se você tem alguma restituição a receber, se você declara antes, você recebe logo. Então, aproveite logo. Quando começa já o sistema abre quando? Dia 15. Dia 15 de março. Sexta-feira agora. Isso. E fica aberto até o dia 31 de maio para fazer a declaração. Faça logo no começo, aproveite. Começo da semana que entra logo, já organiza tudo, já faz isso logo em março, que é para se ver livre, né? Essa declaração sempre é do ano anterior, não é isso? Sim, sempre referente ao ano anterior. Ao ano anterior. Então já vai se programando, já deixa esses materiais prontos, já leva no contador e faz a sua declaração. Muito boa as informações, importante. Tem muita gente que desconhece, não sabe e agora vai ficar um pouquinho mais atento, porque é um imposto que pode pesar bastante no bolso se não for declarado da forma correta, né, Carla? Sim. E se você for obrigado a declarar e acabar não declarando, tem multa e aí a situação chato, mais né? chata, né? Então é bom recorrer com atenção ao seu contador de preferência.